Irmãos, nós estamos numa série, né? Hoje é a segunda palavra da série, Caminhando com Jesus. Não sei se você estava aqui no domingo passado ou se você viu pelo YouTube a pregação do pastor Cezinha na semana passada. E eu quero dar continuidade a esse assunto abordando outros aspectos. Antes eu quero te convidar para ficar de pé. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por esse privilégio. E eu oro, Pai, para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração seja bênção na vida dos nossos irmãos. Abençoa a mim, Senhor, para que eu seja bênção na vida dos irmãos. Pai, se não for pelo Teu Santo Espírito, por maior que seja a eloquência, Senhor, serão palavras vazias. Mas se for pelo Teu Santo Espírito, Senhor, aquilo que for falado vai impactar o coração dos irmãos. Eu oro para que o coração de cada um seja como um terreno fértil, que recebe a palavra e frutifica a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Pode sentar, obrigado. Eu quero começar essa palavra com uma pergunta. O que é caminhar com Jesus? É importante a gente refletir sobre isso, porque, na verdade, o caminhar com Jesus diz respeito a toda a nossa vida cristã. Qualquer cristão, ele caminha com o Senhor. Qualquer discípulo, ele caminha com o Senhor. Porque o Cezinha falou na semana passada, Deus não é um Deus estático. E Jesus também não ficava parado em momento nenhum. Então ele estava sempre no caminho, sempre andando, sempre indo para lá, indo para cá. E os discípulos, tinham muitos seguidores que iam atrás dele, tinham os discípulos, né, que eram aqueles mais próximos, com quem ele trabalhava para o crescimento deles, para ministrar o coração de Deus àqueles discípulos que estavam mais próximos. E o original do discípulos no hebraico, se não me engano, é no hebraico mesmo, é talmidim, discípulos. O singular é talmid. E o que era o discípulo naquela época? O que caracterizava um discípulo? Não era só andar atrás do mestre. Era andar tão perto do mestre, porque não tinha asfalto naquela época, todas as estradas eram de terra, que aquela poeira que saía das sandálias do seu mestre, o discípulo recebia aquela poeira toda. Então ele ficava sujo ali com aquela poeira. Mas isso mostrava a proximidade do seu mestre. E que nós sejamos esses discípulos. E tem um outro nível ainda, mais do que discípulos. Cezinha já falou domingo passado e hoje também. São os amigos de Jesus. Então, que sejamos discípulos, amigos de Jesus. E é interessante ver como que a Bíblia sempre fala, né? Em João 14, de 4 a 6, diz assim: e vós sabeis o caminho por onde eu vou. Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Uma coisa que é muito clara é que ele não fala que ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse em outro lugar. Ele fala: ninguém vem ao Pai. Era Ele, Deus, né, o Filho, que é um com Deus Pai e com o Espírito Santo. Então, a caminhada cristã sempre está relacionada à movimentação, nunca ficar parado. E é interessante a gente observar como que era um chamado à igreja, lá em Atos. Em Atos 2, nasceu a igreja, o corpo de Cristo. E eu quero ler com vocês Atos 9, de 1 a 4. Dá até para a gente fazer um trocadilho, né, que fala da conversão de Saulo.
Diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim que era conhecido, depois lá no final de Atos a gente vai ver que era conhecido até como uma seita, assim como homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava no caminho de Damasco. Estava perseguindo aqueles que eram do caminho. E é interessante a gente lembrar que nem todos, ou melhor, só Paulo viu Jesus, os outros ouviram, mas só Paulo viu Jesus. Como que ele era um perseguidor e só ele viu Jesus? Ele tinha um zelo por Deus. Ele não tinha revelação de Jesus ainda. Mas quando ele estava ali naquele caminho de Damasco, perseguindo aqueles que eram do caminho, de quem estava se movimentando, Jesus se revelou para ele. E no livro de Atos, a palavra caminho aparece 17 vezes, com letra maiúscula, se referindo ao que a gente vai ver, Paulo fala que é seita, né? Que é conhecido como seita, fala 6 vezes, do caminho com letra maiúscula, que são aqueles que caminhavam com Jesus, através do Espírito Santo. Irmãos, não tem como você ter uma vida cristã estática. Eu li uma vez que a vida da gente, em todos os aspectos, todos, saúde, seu trabalho, vida cristã, é como uma escada rolante descendo. Se você quiser ficar no mesmo lugar, você tem que, no mínimo, subir cada degrau na mesma velocidade que ela desce. Senão, você vai só descer. Se você quiser crescer na sua vida cristã, você tem que caminhar mais rápido do que a escada rolante descendo. Você vai subir, porque aí você vai crescer em Deus. Se você for no ritmo, né, tem até uma música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai para distante do Senhor. Não é que você tem que ter um ativismo, mas você tem que ter zelo, você tem que buscar, você tem que ter tempo com o Senhor, você tem que caminhar com Jesus. E Jesus não para, o Espírito Santo não para. Nós temos que caminhar com o Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Falando ainda do caminho, Atos 24, 14 e 15, Paulo estava lá diante do governador, governador Félix, e diz o seguinte: porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estavam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Irmãos, vida cristã é movimento, é busca constante, sem ativismo. Porque o que Deus mais quer é que nós amemos, que nós o amemos, que tudo que nós fizermos seja por amor a Ele. Porque senão a gente corre um risco muito grande de cair no ativismo também. E não é isso que a gente quer. Mas nós precisamos, não podemos ficar estáticos, parados. Precisamos estar atentos ao mover do Espírito Santo. O Espírito Santo se move em todo o tempo. E nós precisamos estar atentos. O que acontece se você não ficar atento a isso? Você tem uma revelação de Deus. Foi de Deus mesmo. Mas só que Deus se revela continuamente. Você entende que aquilo é a última coisa que Deus vai fazer na terra. E você se agarra àquilo, ninguém tem revelação maior do que eu.
E as pessoas estão recebendo outras revelações do Senhor, e você está parado ali naquilo. Irmão, você precisa caminhar com Jesus. Como você caminha com Jesus? Desde a hora que você dorme, desde a hora que você acorda, tudo que você faz, você precisa caminhar com Jesus. E eu quero aqui repetir alguns exemplos, né, que Cezinha deu, que foi muito bom, né? Ele falou que ele trocou de moto agora. Até falou do Guto, né, que fizeram um passeio de moto aí. E ele falou como que o jeito da pessoa muda, que o jeito dele muda, ele está percebendo isso. Ele passou a ter que comprar umas roupas mais apropriadas para isso. Ele mudou o comportamento dele com relação à moto. O vocabulário dele começa a mudar. Ele começa a pegar a cancha do motoqueiro, né? O jeitão, né? Acho que ele não era durão assim, não, mas tem uns motoqueiros, quando tira a carteira, o bicho é duro, né? Faz a curva até assim. Depois não, depois ele vai mudando e tal. Assim é com o Senhor, irmãos. Você no início, você fala, nossa, se eu fizer isso, eu estou frito. Se eu fizer aquilo, eu estou frito. Meu irmão, à medida que você se relaciona, que você caminha com o Senhor, você vai adquirindo características dele. Os salmos falam de que a gente se torna igual àquelas pessoas, aqueles a quem a gente adora. Se forem os ídolos, a gente vai ficar igual aos ídolos. Mas se for a Deus, nós vamos nos tornando igual a Deus. É como numa comparação muito tosca. Se você tem uma pele mais clara, se expõe ao sol durante um bom tempo, a sua pele passa a adquirir características do sol. Quando você se expõe a Deus, o seu espírito, o seu comportamento, o seu testemunho passa a ter características de Deus. Mas também no sol, se você foi para a praia, voltou, nunca mais pegou o sol, você vai ficando amarelado, vai ficando brancão de novo. Por isso que a gente precisa caminhar com Jesus continuamente. Não é só vir ao culto aqui aos domingos, para cumprir sua obrigação religiosa. O caminhar com Deus, o caminhar com Jesus, é um caminhar vivo. É um caminhar vivo. E Paulo foi uma das pessoas que caminhou com Jesus sem nem mesmo tê-lo visto pessoalmente. Não conheceu. O Cezinha deu um exemplo aqui agora, em 1 Coríntios 11. Eu falo para vocês daquilo que eu recebi dele. Como que ele recebeu de Jesus? Porque ele buscava a Jesus. No final da vida dele, ele pede para que os discípulos trouxessem para ele os rolos. Ele estava perto da morte. Ele já tinha feito muita obra. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Ele podia, não, agora já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou só aguardar minha morte. Que não, ele tinha fome, ele tinha sede de conhecer o Senhor. Mesmo estando parado lá, preso naquela prisão, ele queria continuar caminhando com o Senhor. Ele queria continuar conhecendo o Senhor. Assim deve ser a nossa caminhada cristã. Não importa a circunstância, não importa a forma como nós estamos, não importa o momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que no fim tudo vai dar certo. Mas tudo vai dar certo. Mas não é para a gente descansar em Deus, mas é um descanso ativo, em que você busca o Senhor. É caminhar com Jesus, é você ter essa busca constante, contínua, insaciável por Ele, para que você receba dele cada dia uma porção maior, para que a cada dia, quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer, puxa, como você parece com Jesus. Tem uma história que eu nunca mais esqueço, não sei quantos conheceram aqui, o pastor Paulo, já é falecido. Ele era marido da pastora Ângela, né? Ângela Valadão, que trabalha com as torres de adoração. Nós temos uma aqui na comunidade. E eles estavam esperando visita para a casa deles. Prepararam um lanche e toca o interfone. Uns meninos perguntando se não tinha comida. Ele falou, tem, pode entrar. Chamou os meninos lá. Enquanto os meninos lanchavam o lanche da visita, o pastor Paulo ia falando de Jesus para aqueles meninos. Aí chegou um determinado momento que um dos meninos virou para ele e falou assim,
tio Paulo, o senhor é Jesus? Olha só como que isso estava impregnado nele, que a fala não era uma fala decorada, porque ele era pastor, ele sabia pregar, nada disso. Aliás, essa não era uma característica dele, ele dizia, eu não sei pregar, quem sabe pregar é a Ângela. Mas ele exalava o perfume de Cristo. Isso por quê? Porque ele caminhava com o Senhor Jesus. Então, que todos nós, quando a gente conversar com as pessoas, que as pessoas perguntem, você é Jesus? Já pensou que alegria, que glória? Isso só acontece quando a gente caminha com Jesus. Sem Jesus, a gente não chega a lugar nenhum. Somos simples homens mortais. Podemos até naturalmente ser pessoas boas, pessoas que fazem o bem, pessoas de caráter, o que é muito importante nesse mundo do jeito que está. Mas isso não é nada comparado a quem nós somos diante de Jesus. E a salvação, ela é pela graça do Senhor Jesus. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Paulo fala sobre isso, como? Caminhando com Jesus, em todo o tempo, nos tornando iguais a Ele, parecidos com Ele. E olha, e quanto mais a gente parece com Jesus, sabe o que acontece? Mais os nossos objetivos, desejos, sonhos, que são legítimos, não tem nada de errado com isso. Você tem uma família grande, próspera não só financeiramente, mas assim, da presença do Senhor. Você ter uma casa maior, um carro, ter uma condição, um trabalho, é tudo lícito, não tem nada de errado nisso, irmão, nada. Mas você chega em um ponto em que você percebe que tudo isso é muito pouco diante do que Jesus tem para você. E o Espírito Santo é aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis, inclusive para que caminhemos com Jesus, para que a nossa caminhada ela faça diferença, em primeiro lugar, nas nossas vidas, né? E também na vida dos outros. Quero citar aqui, já tinha anotado, que o Cezinha falou. Já não vos chamo de servos, João 15,15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, os tenho dado a conhecer. Então, nós precisamos ser amigos de Jesus. Uma vez, tem muitos anos, a gente estava na Contorno ainda, o pastor Neif, falando que ele estava orando, buscando o Senhor e ouvindo o Senhor. E o Espírito Santo falou com ele que ele tinha muitos servos, mas poucos amigos. Poucos amigos. Quando oramos, o que é lícito, é bíblico, nós precisamos orar pelas nossas necessidades, nós vamos orar hoje ainda por Israel, pelo Brasil, pelos enfermos. Oramos por alguma necessidade que tenhamos, isso é lícito, é lícito. Mas além do tempo de oração, quando nós falamos com Deus, quando nós estudamos a palavra, que é essencial, você precisa buscar a palavra do Senhor. Você precisa não só mentalmente conhecer a palavra do Senhor, entender cada coisa, mas buscar a revelação do Espírito Santo de Deus. Alguém já disse que a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, sem a revelação do Espírito Santo, é como quando a gente era pequeno, né? A mãe da gente estava longe, a gente pegava uma colher de leite em pó e jogava na boca, né? Você tentava engolir aquilo, prega lá no céu da boca, né? Gruda aquele negócio todo. Só vai te trazer embaraço se você buscar a palavra sem revelação. Mas quando você busca a palavra, e temos que buscar, temos que dedicar tempo, temos que priorizar, mas temos que buscar com o óleo do Espírito Santo, que vai nos trazer revelação. Aquele versículo que você já leu não sei quantas vezes, de repente ele salta diante dos seus olhos. Isso é muito comum com os nossos irmãos que têm o dom de mestre.
Você já leu aquela passagem N vezes, de repente o irmão vai te falar, ele fala, aborda um aspecto que você nunca viu, nunca tinha despertado para isso. É um dom. Os nossos irmãos que são mestres têm mais facilidade com isso. E eles nos orientam, nos instruem na palavra. Mas todos nós, mesmo que não sejamos mestres, nós temos esse desejo, precisamos ter esse desejo de buscar o Senhor em todo o tempo, de procurar na sua palavra os segredos escondidos ali. É importante que a gente tenha isso. Bom, uma vez fundamentados esses princípios, eu quero passar, né, já até entrei nele, o que acontece quando a gente caminha com Jesus verdadeiramente? Quando a gente recebe o pó das sandálias dele. Quando ele fica cheio de pó. Né? Hoje nós temos os carros. Né? Quando está numa estrada de terra, se a estrada está seca, o carro da frente vai bem. O de trás pega o pó todo do que tá vindo na frente. Que nós sejamos cheios desse pó da estrada que Jesus produz, né, com o seu caminhar. Que nós caminhemos com ele tão próximos que fiquemos totalmente cobertos de pó. Como eu já falei, a gente começa a mudar nossas atitudes, interesses, pensamentos, comportamento. A primeira coisa que acontece é que a mudança acontece em você. A segunda é que a gente começa a fluir, a expressar esse amor de Deus para as pessoas. Isso se torna notório. As pessoas passam a ver isso. Fulano está diferente. O que está acontecendo com ele? Isso acontece quando a pessoa recebe Jesus na sua vida, quando ela crê em Jesus. Mas é necessário que esse crer seja contínuo e cada vez mais profundo, ou em uma espiral crescente. Cada dia estamos mais próximos do Senhor. Expressamos isso através das nossas vidas, nossas palavras, da forma como tratamos as pessoas. E a gente sabe, não é nenhuma novidade, foi feita uma pesquisa de como as pessoas mudam o seu humor, o seu comportamento, quanto mais leem a Bíblia. Eu não lembro aqui os dados, mas quem lê a Bíblia uma vez por semana, quem lê 2 vezes por semana, 3, 5 e assim por diante. A paz enche o nosso coração. As adversidades vêm. As adversidades sempre virão. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se temos Jesus, passamos por adversidades, quem não passa? Todos nós passamos, sem exceção. Mas à medida que nós caminhamos com Jesus, essas adversidades nos ferem menos, nos desestabilizam menos, porque nós sabemos que temos um Pai que cuida de nós. A gente não sabe a resposta, mas Ele sabe. A gente só vê até a curva, Deus vê depois da curva. E, na verdade, tem um estudo muito bom, né? O Léo ministra, né? 42 estações do deserto. Se a gente vê o povo de Israel caminhando no deserto ali, o desejo de Deus era que as pessoas, quando passassem dificuldades, confiassem dizendo, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho lá atrás, o mesmo Deus que me livrou do chicote de Faraó, Ele vai me livrar nessa situação. Era falta de água, era sol forte, falta de comida, o povo queria cebolas. E sabe quem é assim? Eu e você, meu irmão, também é assim. Quando a gente vê o Antigo Testamento, esses livros, eu vejo a minha vida, a minha história ali. Tantos livramentos que o Senhor já fez na minha vida. E às vezes ainda acontece de eu ficar apavorado diante de uma situação sobre a qual não tenho controle. Mas quando eu deveria estar dizendo, o mesmo Deus que me livrou em todas as vezes, vai me livrar agora. A gente vai aprendendo, isso vai melhorando, mas eu ainda não cheguei lá, de confiar, o mundo pode poder cair ao meu redor e eu
falar, Senhor, eu sei, não, tem coisas que ainda me desestabilizam, e assim é com todos nós. Mas como que isso vai diminuindo? Como que isso vai passando à medida que a gente caminha com Jesus? O caminhar é vida. O caminhar, e logo que eu converti, foi em um ministério, uma congregação. Aí depois eu conheci um movimento. Esse movimento muito interessante, e o nome dele era o Caminhar. Porque ali os irmãos estavam expressando o caminhar com Deus. Né? A gente usava muito, né? Enoque caminhou com Deus e já não era. Foi trasladado. Então, o caminhar com o Senhor gera intimidade. Isso custa muito. Custa, sabe o quê? Tudo. Custa você abrir mão das suas vontades. Custa abrir mão de coisas que você quer. Custa você fazer coisas que você não queria fazer. Mas quando nós entendemos, caminhamos com o Senhor com mais profundidade, entendemos que Ele é aquele que nos guia. Muitas vezes a gente tem planos, projetos, sonhos, e diz, Senhor, abençoe meus projetos, abençoe os meus planos, meus sonhos. Isso é uma necessidade, Senhor. Abençoa. Sei que vocês já ouviram isso muitas vezes, eu também. Por isso que eu estou repetindo aqui para vocês. O ideal, à medida que a gente caminha com o Senhor, é perguntar quais são os seus projetos para a minha vida. E eu quero dar aqui, repetir, né, replicar aqui um testemunho que eu ouvi do pastor Luciano Subirá. Foi muito interessante. O filho dele, se não me engano, Israel, ele terminou o ensino médio, ou estava indo para o ensino médio, ele estava indo para o ensino médio, e tinha uma escola técnica lá no Paraná, que era muito concorrida, tinha até vestibular. E o filho dele falou com ele, meu pai, eu não dou conta de passar nesse vestibular. Eu preciso fazer um cursinho. Era caro, o pai pagou, né, o Luciano pagou e tal, fez a prova, saiu o resultado. O menino foi aprovado. Que alegria, que alegria, que alegria. Comemoraram aquela festa na casa lá e tal. Aí o pessoal estava lá na sala ainda, a família, ele foi para o quarto orar, ter um momento a sós com Deus. Agradecer ao Senhor pela vitória do filho. Aquilo que demorou tanto tempo, custou tão caro. Ele estava lá orando, agradecendo a Deus, e são aquelas vozes que a gente fala assim, será que é de Deus mesmo? Será que é Deus que está falando isso? Deus falou com ele, você nunca me perguntou o destino profético que eu tenho para o seu filho. Você nunca me perguntou isso. Se ele for para essa escola, ele vai perder isso. Vai perder tudo aquilo que eu tenho planejado para ele. Aí ele fala que ele volta lá, né, com aquela cara assim. O filho, pai, você está estranho, o que houve? Aí ele fala, relata isso. E o filho dele não fez a matrícula. Não matriculou naquela escola. Deve ter matriculado em outra, isso ele não fala. Mas é importante, antes da gente planejar, se desgastar, se matar de trabalhar, a gente tem que saber se aquilo é o que Deus tem para nós. Quantas vezes, às vezes a gente foi até abençoado. Pô, que bênção que é o menino ter passado, ele esforçou, um negócio difícil, o menino passou. Mas aquela bênção não era o que Deus tinha para esse menino. Pelo que sei, está até casado já, tem filhos. Então, irmãos, que a gente busque o Senhor. Como você busca o Senhor? Como você descobre aquilo que Deus tem para você? Caminhando com Jesus. Em todo o tempo, caminhando com Jesus. E como eu já falei, os nossos interesses, sonhos, desejos, objetivos começam a mudar. E eu já vivi isso algumas vezes, né? Quando eu fui convidado para fazer parte do presbitério, isso foi em 2010,
Eu teve, né, aquele momento, né, quando a gente foi lá na frente, os presbíteros, né, as pessoas oraram por mim. E o pastor Ney, na época eu trabalhava, né, eu trabalhei mais de 20 anos na indústria farmacêutica, um segmento muito bom, onde eu aprendi muita coisa, eu gostava muito. E o pastor Ney falou o seguinte: olha, o Marley ainda não está conosco aqui em tempo integral, não. Esse negócio de tempo integral também é complicado, né? Porque parece que tempo integral é só o que é sagrado aqui, né? Que está servindo aqui na igreja, né? Mas é uma expressão que se usa. Todos nós estamos em tempo integral com Deus, no seu trabalho, porque não dá para você separar o sagrado e o profano. Você é sagrado, você é santo, você é separado. No seu trabalho, na sua escola, dirigindo, você vive em tempo integral com Deus. Mas ele se referia à dedicação integral ao ministério. Eu passei, vai demorar muito. Nossa, eu gosto tanto do meu trabalho. Mas, aos poucos, o meu coração foi mudando. E aquilo que eu fazia com tanta alegria lá, naquele trabalho que eu gostava tanto, começou a ficar pesado. Começou a virar um fardo. E eu comecei a desejar estar servindo ao Senhor com dedicação integral aqui na igreja. Então, Deus muda os nossos corações, os nossos sonhos, à medida que a gente se aproxima dEle. Então, caminhe com Jesus. Não fique estático com Ele. Porque à medida que você caminha, as coisas vão mudando. E quanto mais intensamente a gente se dedica, maior é a nossa transformação. Eu não gosto muito desse negócio de passos, nem de fórmulas, porque parece que é só isso, né? Uma coisa cartesiana. Faz assim, assado, daquele outro jeito. Não é assim. Se fosse assim, era muito fácil. Mas tem que ter vida, tem que ter o seu coração. Mas coisas extremamente simples que a gente precisa fazer, a gente não faz. Quero dar um exemplo que está lá em 2 Reis 5. Naamã estava com lepra, vou resumir a história, vocês conhecem. Ele foi procurar Eliseu, e Eliseu falou, nem o recebeu. Falou, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele já tinha viajado aproximadamente 150 quilômetros. Com uma estrada boa de carro, você faz umas 2 horas e meia hoje, né? 3 horas, dependendo do ritmo que você vai. Os 150 quilômetros, naquela época era muito mais. Não tinha estrada direito, o meio de transporte não era carro. Então ele fez o mais difícil. Ele foi até Israel. Quando Eliseu falou com ele, ele falou, poxa, mas mergulhar nesse rio sujo? Será que lá na Síria não tem rio muito mais limpo do que esse? A gente é assim. Às vezes, Deus fala uma coisa simples para a gente fazer. A gente cria tanta barreira. Ah, mas isso, poxa, isso aí, poxa, eu não preciso fazer isso. Mas ninguém tropeça em uma montanha, a gente tropeça nas pedras pequenas. E sabe o que o presbitério vem falando há anos aqui na comunidade cristã da Zona Sul? Dentre várias outras coisas, se a gente puder resumir em apenas 3 pontos. Você tem que ter tempo com a palavra. Você tem que ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, aprender, conhecer a palavra. Você tem que ter tempo com o Espírito Santo. É aquilo que eu falei, depois que você ora, lê a palavra, adora o Senhor, tem um tempo de quietude. Você precisa ter tempo com o Espírito Santo. Esperar no Senhor. A palavra diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nessa semana, teve na Igreja Casa um testemunho de 2 irmãs, muito bacana. Eu não estava na semana anterior, porque eu não estava bem, estava gripado. Mas na semana anterior, uma irmã deu um testemunho desse momento de esperar em Deus, de ter tempo com o Espírito Santo. E ela esperava que acontecesse alguma coisa assim espetacular com ela.
Não aconteceu nada de espetacular. Mas ela viu alguns livramentos que, provavelmente, se ela não tivesse essa sintonia com o Espírito Santo, que é uma coisa que se desenvolve, né? Não é se chegou num ponto e agora acabou, não, você desenvolve. Ela falou que ela ia por um caminho, o Espírito Santo falou, vai por aqui. Quando ela passou lá na avenida, por aquele caminho que ela iria, tinha um acidente de trânsito lá. Pode ser que ela fosse a pessoa envolvida naquele acidente. Chegou em determinado lugar, achou uma vaga maravilhosa, sensacional. Estacionou ali, ficou feliz. O Espírito Santo falou, tira seu carro dali. Ela tirou o carro dali. Colocou numa outra vaga mais difícil e tal. Quando ela voltou para buscar o carro que ficou na vaga dela estava batido. E aquela confusão lá no estacionamento e tal. Ela perguntou para o porteiro, o que houve ali? Uai, aquele carro que você deixou a vaga ali, foram manobrar e bateram nele. Coisa simples, né? Você pode garantir que é o Espírito Santo de Deus? Não, isso é um acaso, gente. Isso é acaso acontece, isso aí pode acontecer. Cada um entenda como quiser. Mas se você caminha com o Espírito Santo passa a te guiar em coisas tão simples, mas tão simples. E a Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos. Daqui a pouco ele está te dando direções importantes para a sua vida, sua família, seus negócios e seu ministério. E é importante a gente lembrar, eu quero dar mais um exemplo só. Tem um irmão que escreveu um livro chamado Os Segredos da Economia do Reino. Ele tinha uma rotina de orar a Deus. Um dia, ele estava mais cansado, falava, vou ficar aqui mais um pouquinho. Aí ele falou, não, eu vou levantar. Aí levantou, orou, buscou o Senhor e tal. E ele tinha alguns negócios importantes a fazer, e ele ligou para determinada pessoa. Ele falou, rapaz, que bom que você me ligou, porque eu não poderia te ligar, porque ficaria mal para mim. Mas se você não me ligasse, você ia ter um problema sério com os seus negócios. Sabe o fulano com quem você está fazendo negócio? Ele ia te dar o cano. Ele não ia te pagar. Ele falou, já pensou se eu resolvesse continuar dormindo mais um pouquinho? É lógico que, então, um dia que eu não buscar a Deus, vai acontecer uma catástrofe na minha vida. Não é isso. O caminhar com o Senhor é uma coisa constante. Você prioriza. E a prioridade está no tempo que você dá para qualquer coisa. E também o tempo com os irmãos. Então, é tempo com a palavra, tempo com o Espírito Santo e tempo com os irmãos. O sangue de Jesus circula aqui na comunhão entre os irmãos. Na ceia que nós tomamos, aquele cálice com suco de uva representa o sangue de Jesus. E mesmo quando você está em comunhão, às vezes vai tomar café com o irmão, aí não está tomando suco de uva ali. Ele está tomando uma água, comendo um café. O sangue de Jesus circula ali naquele meio. Então, precisamos ter tempo com a palavra, tempo com o Espírito Santo e tempo com os irmãos. Agora, mais uma vez eu quero reforçar. Eu falei de três pontos, mas não são só 3 pontos. É uma vida com Deus. Isso é só para nos guiar. Nossa, hoje eu não li a Bíblia, não tive tempo com o Espírito Santo. Meu Deus, não encontrei nenhum irmão. Hoje eu estou morto, hoje vai acontecer uma catástrofe comigo. Não é assim, irmão. Não é assim. Mas sua vida vai ser muito mais rica se você conseguir estabelecer uma rotina, tiver disciplina com todos esses tempos. E você começa motivado, sabe? Tudo na vida você começa motivado. A academia é um exemplo máximo disso. Você começa motivado, você compra roupa, vai lá, matricula, contrata um personal e vai lá. A motivação tem hora que ela acaba. Chega um momento que ela acaba. É para tudo, para ler a Bíblia, para tudo. Mas a disciplina é o que te segura. A disciplina é o que te mantém. Então se você quer ter um caminhar seguro com o Senhor, tenha tempo com Ele e para Ele. Dedique-se ao Senhor. Isso nada mais é esse caminhar com Jesus, né? Os discípulos encontraram lá Jesus no caminho de Emaús também, né? Estavam em movimento também, né? E
Com isso, a gente desenvolve o amor pelo Senhor. O amor é crescente. E se não for pelo amor ao Senhor, nós estamos perdendo nosso tempo. Estamos sendo religiosos, cheios de rotinas, se não tivermos o amor ao Senhor. Como eu falei, ele é crescente. A gente precisa crescer nesse amor. Lembra da escada rolante que desce? Se a gente não amar o Senhor mais e mais a cada dia, daqui a pouco nós estamos lá embaixo. E a única coisa que nos capacita a nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, está lá em Hebreus 12:1, é o arrependimento profundo. O versículo 2 diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa que se arrepende. Meu coração. Não, irmão, não existe isso. Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? É tudo dele, irmão. Tudo dele. Se você faz muita coisa, é por ele. É ele que te capacita. Tudo que precisamos para viver, para ter como objetivo de vida, é glorificar o seu nome. Se não for para glorificar o seu nome, se não for para amá-lo, para manifestar o nosso amor por ele, não vale a pena. Você vai estar até caminhando. Será que é com Jesus ou com a religião, com a sua rotina ou com alguma coisa? Nós precisamos ter o nosso coração ardente. Os discípulos de Emaús, não nos ardia o coração quando ele falava? Se o nosso coração não arder, nós não estamos caminhando com Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor. Isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Muito obrigado, porque o Senhor traz luz para nós, as Escrituras, e trazemos e obtemos revelação do Senhor. É pelo Teu Santo Espírito, Senhor, só pelo Teu Santo Espírito que podemos obter isso. Te damos graça, Pai, por tudo que tem feito por nós e por nos ensinar dia após dia a caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.